A primeira coisa que algumas pessoas cometem de erro quando estão montando um modelo cognitivo é não colocar a situação correta, tá? O que seria não colocar a situação correta? Como, por exemplo, não ser específico ou esquecer de que pensamentos e emoções podem ser situações. Então, o que eu estou querendo dizer que não são específicos? Então, por exemplo, às vezes uma pessoa coloca assim, entrevista de emprego, né? Ou coloca assim, apresentação na faculdade. Mas tem que ser mais específico. Foi fazer uma apresentação na faculdade. Ou pensou sobre uma apresentação na faculdade. Porque você percebe que são coisas diferentes. Uma coisa é o paciente ali na situação. Está fazendo, fez uma apresentação na faculdade. Outra coisa é ele estar em casa pensando sobre a apresentação na faculdade. Então, ser mais específico no modelo cognitivo, na parte da situação, é muito importante. Tanto se às vezes uma pessoa, outra pessoa for ler aquilo, seja para você. Às vezes, naquele momento que você escreveu, você sabe muito bem o que você está falando. Só que para você no futuro, quando você for revisar aquilo de alguma maneira, às vezes você não vai lembrar. E são situações bem diferentes, como eu disse. Tá fez a apresentação na faculdade e sofreu com aquilo, ou está pensando sobre a apresentação na faculdade. Ou alguém falou para ele sobre a apresentação na faculdade. Ou às vezes o professor citou, haverá uma apresentação na semana que vem. De surpresa. Enfim, são várias situações diferentes. Então, ser o mais específico possível na situação é muito importante, e esse é um erro que algumas pessoas cometem. Outra coisa que eu comentei é que às vezes esquece que pensamentos e emoções podem ser situações, como eu comentei aqui com vocês, né, que existem eventos. Então, muitas vezes um pensamento pode ser, como eu disse, tanto pensar sobre uma apresentação, pensar sobre alguém, pensar sobre algo, isso pode ser. Como pode ser, por exemplo, ter um pensamento obsessivo, por exemplo. Quando a gente fala do toque, isso é uma dica interessante. Quando a gente fala do toque, o pensamento obsessivo, ele não é o pensamento. O pensamento obsessivo é uma situação. Porque aí a interpretação deste pensamento obsessivo é o pensamento. Eu não vou conseguir me livrar deste pensamento. Esse pensamento vai acontecer. Vai ser responsabilidade minha. Tá? Aí é o pensamento. Então, o pensamento obsessivo entra mais na característica aí da obsessão. Então, algumas situações podem ser pensamentos. E como eu interpreto esse pensamento, isso seria o pensamento automático. Tá? Não sei se está ficando confuso, é essa questão. Emoção, mesma coisa. Tá? Então, meu Deus, sinto uma ansiedade, ou uma resposta fisiológica, também o coração batendo mais forte. Tá? Sinto uma ansiedade e penso, meu Deus, estou ficando ansioso. Essa ansiedade é uma situação. Tá? Ou tipo, meu Deus, não posso ficar ansioso. As pessoas perceberão que eu estou ansioso, tá? Ou que eu vou ficar ansioso. Não vou conseguir me segurar. Vou ter um ataque cardíaco. E por aí vai. Então, esse é um outro erro que às vezes as pessoas cometem ao montar um modelo cognitivo. Então, no sentido de esquecer que pensamentos, emoções, respostas fisiológicas podem ser situações também. Outro erro, né, outra coisa que acontece, às vezes não colocar os pensamentos de forma afirmativa. Isso é mais na questão porque quando você for questionar esses pensamentos, fica muito mais fácil quando eles estão na forma afirmativa. Então, quando o paciente tem um pensamento tipo, e se eu bombar na prova, por exemplo, ou tipo, ela vai achar que eu sou burra, coisas nesse sentido, né? Mas, enfim, coisas nesse sentido. A gente tentar trazer mais assim para a afirmativa e do eu, tipo assim, então assim, eu vou bombar na prova. Ela vai achar que eu sou burro, até vai. Talvez ela pode achar que eu sou burra, tá? Esse seria o errado. Ela pode achar que eu sou burra, e se eu bombar na prova? A gente tem que tentar transformar esse pensamento numa afirmativa. Então, eu vou bombar na prova. Ela vai achar que eu sou burra. Tá? Não, ela pode achar que eu sou burra. Porque fica mais fácil depois da gente questionar estes pensamentos. Então, um segundo erro aí que a gente pode considerar nessa questão da montagem de um modelo cognitivo é não colocar os pensamentos de uma forma afirmativa. Isso a gente só vai aprendendo com a prática mesmo, tá bom? Então não se preocupe, meu Deus, eu errei isso, que absurdo. Tipo, relaxa.
Tá? Se tranquilize. É só uma dica para facilitar para você depois, quando você for avaliar aqueles pensamentos daquele paciente. Outra coisa é, às vezes, não conseguir diferenciar pensamentos de emoções. Isso é uma coisa que o paciente tem dificuldade e nós também temos essa dificuldade. Aí a gente precisa aprender até mesmo para explicar para o paciente de um jeito melhor. Teve algumas pessoas, por exemplo, que colocaram como emoção a injustiçado, por exemplo. Injustiçado, sentir-se injustiçado, é que a gente usa a palavra sentir. Me sentir injustiçado. E aí a gente às vezes confunde e acha que isso é um sentimento. Mas não, isso é um pensamento. Tá? Então assim, o que é uma emoção? Raiva, ansiedade, angústia pode ser também. Mas é raiva, ansiedade, tristeza. Tá? Essas são as emoções. Quando a gente fala assim, injustiçado, isso é um pensamento. Eu fui injustiçado. Você entende? Eu fui injustiçado. Aí eu me senti com raiva. Ou eu me senti triste por conta disso. Tem mais relacionado com raiva, é mais comum, tá? No injustiçado, no caso. Então esse é um outro erro que algumas pessoas cometem. Confundir pensamento com sentimento. Tá? Pensamento com sentimento. E às vezes até o contrário acontece, no sentido de que quando pergunta o pensamento, fala assim, eu fiquei triste. Isso é uma emoção. Isso não é um pensamento. Tá? A não ser que ele pensou sobre a emoção de tristeza. Tipo, ficou triste e depois pensou, eu fiquei triste, não posso ficar triste. Aí, a não ser se for nessa situação. Mas aqui eu tô falando no sentido de confundir mesmo. De quando ser questionado um pensamento, falar uma emoção, ou quando ser questionado uma emoção, falar um pensamento. E às vezes na própria montagem do modelo cognitivo, o terapeuta pode cometer esses erros. Não é um erro grotesco, é um errinho, né? Que nem esse quando é injustiçado. Né? Ele se sentiu injustiçado. Não. Ele pensou, isso é injusto. Isso é errado. Tá bom? Então, esse é um outro erro na hora de completar. E outro erro também é não conseguir nomear as emoções. Aí é uma coisa mais de um problema do paciente. Né? Às vezes o paciente tem dificuldade de nomear as emoções, de saber falar o que ele sente, o que ele está sentindo. Né? Será que é uma ansiedade? Será que é uma tristeza? Coisa nesse sentido. É muito comum a pessoa usar a palavra angústia e aí ficar meio vago assim, né? Tipo, é uma angústia e tal, né? Mas daí a gente usa até, tipo, coloca assim, angústia, né? Mas enfim, então isso pode acontecer. Aí vai da gente, às vezes, desenvolver uma psicoeducação mesmo sobre quais são as emoções, de como ajudar ele de como ele pode aprender a identificar cada uma das emoções, nomear essas emoções e por aí vai. E um outro erro é não montar mais modelos para emoções diferentes. Uma outra coisa, tá? Que pode acontecer. Então, uma coisa que o Gabriel perguntou: a CTR é uma abordagem ou um complemento da TC? Ela é uma adaptação da terapia cognitivo-comportamental para casos mais graves, vamos colocar nesse sentido. Ela foca muito mais nas questões positivas, vamos colocar assim, né, dos pacientes, bem focado para casos mais graves, com transtornos psicóticos e por aí vai, tá? Mas ela é uma forma de trabalho que pode ser utilizada dentro da terapia cognitivo-comportamental tradicional, tá? A CTR. Mas enfim, vamos lá. Outra coisa é não montar modelos cognitivos para emoções diferentes. Isso pode ser um erro também. Porque às vezes na vontade, né, de montar um modelo cognitivo, coisa nesse sentido, aí o terapeuta ele monta um modelo cognitivo só para várias emoções diferentes, para tipo uma situação. Não, tá? Porque normalmente uma emoção é mais comum, é o mais comum, né? Bem raro, eu acho que nem sei se é possível, na verdade. Tá? A emoção está ligada a um pensamento diferente. Então assim, se eu tenho uma emoção de tristeza e uma emoção de ansiedade frente à mesma situação, são pensamentos diferentes, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver. Tá, encontrei. A Natália tá ali, ó. Encontrei a Natália com outra pessoa. Ela está me traindo. Coisa nesse sentido. Eu posso ter emoções diferentes, baseadas em pensamentos diferentes. Então, assim, eu posso sentir uma raiva e uma tristeza ao mesmo tempo. Né? Então, eu posso sentir uma tristeza, tipo, nossa, que
fui enganado, então ela não me ama de verdade. E posso sentir uma raiva ao mesmo tempo. Que absurdo, fui passado para trás, que injusto, fiz tudo, amei ela e caramba, quatro. Então assim, é uma mesma situação, mas emoções diferentes, porque são baseados em pensamentos diferentes. Tendo isso muito claro, então eu vou montar modelos cognitivos diferentes, tá? Porque é bem provável aí que tem a ver com crenças diferentes. Então, eventualmente, quando a gente for montar uma conceituação cognitiva, serão consideradas situações diferentes para montar conceituações cognitivas de crenças aí específicas, tá? Então, esse aí é uma outra coisa. A Marisa perguntando, frustração pode ser uma emoção? A frustração, ela acaba sendo mais uma... Fiquei frustrado, né? Tipo, e tal... É muito vago, né, a frustração. Acho que a frustração leva a outra emoção. Igual a surpresa, né? A surpresa é uma emoção codificadora, né? Que a gente fala. Então, sente surpresa, fica triste, fica com raiva, fica alegre e tal. Frustração também. Me frustrei e fiquei triste, né? Com aquilo. Me frustrei e senti raiva, né? De certo modo. Então, a frustração é mais um conjunto de coisas, né? Vamos colocar dessa maneira. Então, a gente tem que identificar qual o pensamento que está envolvido. Que absurdo, isso não poderia acontecer. Ai, tá que errado, né? Que coisa chata, não sei o quê. Tem que ver o pensamento envolvido com isso e a emoção que gerou essa frustração, né? Que foi gerada, de certo modo. Então, a ansiedade, a tristeza, a raiva, coisas nesse sentido,